A manhã de 13 de janeiro de 2024, no afluente subúrbio de Creve Coeur, em St. Louis, começou com um incidente que instantaneamente transformou um assunto local em manchete nacional. Às 6h39, enquanto o crepúsculo de inverno começava a dar lugar às primeiras luzes do dia, uma chamada foi feita para os serviços de emergência. O autor da ligação relatou o falecimento de sua noiva na residência que dividiam, na Conway Drive. A voz do homem soava firme, quase profissional. Esse homem era Robert Dow, capitão do Corpo de Bombeiros de Maryland Heights. Deitada no chão do quarto estava Sarah Sweeney, de 39 anos, uma pediatra de sucesso. Para um observador casual, parecia ser uma súbita tragédia doméstica. Mas, para a Polícia Estadual do Missouri, essa ligação desencadeou uma assustadora sensação de déjà-vu. A realidade era que, exatamente 3 anos e meio antes daquele dia, Robert Dow havia feito uma ligação quase idêntica. Em julho de 2020, ele havia relatado a perda de outra noiva, Grace Holland, exatamente da mesma maneira. Em ambos os casos, essas jovens perderam a vida repentinamente enquanto estavam sozinhas com Dow. E em ambos os casos, elas compartilhavam planos de casamento e uma vida com ele. A partida de Sarah Sweeney em 2024 destruiu instantaneamente a teoria de uma coincidência trágica. A probabilidade estatística de um mesmo indivíduo ter duas parceiras consecutivas perdendo a vida sob circunstâncias estranhas antes dos 40 anos é quase nula. Os investigadores que chegaram a Conway Drive encontraram a jovem sem sinais visíveis de atos cruéis ou confronto físico. No entanto, o contexto de sua partida forçou as autoridades a classificar imediatamente o caso como suspeito. Enquanto os médicos legistas iniciavam a análise toxicológica de Sarah, o público e os parentes da primeira mulher, Grace Holland, exigiram um retorno aos arquivos do caso de 2020. Tornou-se evidente que, para compreender o que ocorreu na madrugada de janeiro de 2024, era necessário examinar a personalidade do homem que, por 2 vezes, tornou-se a única testemunha dos momentos finais de suas noivas. Para perceber por que as investigações a respeito desse homem estagnaram por anos, é preciso entender a dimensão da influência de sua família no condado de St. Louis. Robert Dow não é apenas um funcionário municipal, ele é representante de uma dinastia de alto escalão de agentes de emergência. Seu pai, Robert Dow Sr., ocupou o cargo de capitão dos bombeiros por muitos anos, eventualmente passando a função para o filho. O irmão de Robert, David, serviu no departamento de polícia de St. Louis, embora sua carreira tenha terminado em escândalo e renúncia após alegações de conduta imprópria de natureza íntima em segundo grau. Apesar disso, o sobrenome Dow permaneceu sinônimo de confiabilidade e poder dentro da comunidade de aplicação da lei. A família também era proprietária da Liberty Artworks, uma empresa que fabricava memoriais de bronze para departamentos de polícia e bombeiros em todo o país. Isso proporcionou a Robert não apenas estabilidade financeira, mas também amizades com a alta administração das agências de segurança. Aos olhos do público, Robert Dow era um herói. Mas, a portas fechadas, essa imagem mudava radicalmente. De acordo com o depoimento da família de sua primeira noiva, Grace Holland, ele era propenso ao controle total. Essa jovem, que era formada em justiça criminal e criava 4 filhas, perdeu gradualmente sua autonomia após conhecê-lo. Dow a convenceu a deixar seu emprego anterior e ingressar no negócio da família, mas ele organizou a situação de modo que Grace não recebesse seu pagamento diretamente. Os fundos eram transferidos para as contas de Robert, e ele fornecia a ela valores apenas para necessidades específicas, controlando até mesmo o que ela gastava com combustível. Ele isolou a jovem de seus amigos, proibindo encontros sem a sua presença. Essa necessidade patológica de dominação mais tarde se tornaria um tema central na análise de seus relacionamentos com ambas as mulheres que perderam a vida. A influência de Dow em Creve Coeur era tão profunda que ele dizia abertamente à parceira: "Meus irmãos de farda não farão nada contra mim. Eu já cuidei disso", e os eventos da manhã de 22 de julho de 2020 se tornaram a primeira confirmação de que essas palavras poderiam ser verdadeiras. Nas primeiras horas da manhã de 22 de julho de 2020, por volta das 5h, o silêncio na Fairway Circle foi quebrado por uma ligação para os serviços de emergência. Robert Dow informou ao atendente que sua noiva,
de 35 anos, Grace Holland, havia posto fim à própria vida com um acionamento de equipamento na cabeça. A polícia, ao chegar ao local, encontrou o capitão dos bombeiros em estado de absoluta calma. A jovem estava deitada no quarto da antiga casa deles, de onde planejavam se mudar para uma nova propriedade na Conway Drive. À primeira vista, a cena pareceu óbvia para os oficiais locais que conheciam Dow pessoalmente. Um ato extremo decorrente de depressão. No entanto, o exame inicial realizado mais tarde pelo legista revelou uma anomalia que era impossível de ignorar com uma abordagem imparcial. O ferimento final estava localizado na região da têmpora esquerda. Grace Holland era destra. Ela tinha experiência no manuseio de dispositivos de segurança, tendo concluído um programa na área durante os estudos, e sempre usava a mão direita para acioná-los. Para um indivíduo que decide por fim à própria vida, usar a mão não dominante de forma desconfortável é uma ação extremamente atípica. Além disso, a localização física da lesão ditava uma trajetória específica que correspondia muito mais a alguém posicionado à sua esquerda. Apesar dessa evidente contradição, os investigadores de Creve Coeur não realizaram testes de resíduos nas mãos de Grace ou nas de Robert. Um detalhe estranho também foi registrado na cena. Uma poça com vestígios avermelhados foi encontrada do lado direito da cabeça, embora o ponto de entrada estivesse à esquerda, o que poderia indicar que a jovem foi movida após o fato. No entanto, a investigação optou por confiar na versão dos eventos fornecida pelo colega. A alegação de Dow de que a jovem sofria de depressão pós-parto, supostamente devido a uma perda gestacional recente, foi tida como fato sem qualquer verificação dos registros médicos. Assim, o alicerce da investigação baseou-se unicamente nas palavras da única testemunha, cujo depoimento começou a mudar quase imediatamente. O comportamento de Robert Dow, no dia em que Grace Holland perdeu a vida, levantou questionamentos desde o primeiro minuto, reforçando as dúvidas sobre a geometria do ocorrido. Na gravação da ligação para os serviços de emergência, é possível ouvir claramente como um profissional de resgate, alguém com o dever de tentar a reanimação até a última chance, sequer tenta realizar os primeiros socorros. Ele declara a partida da jovem como um fato consumado, rotulando o ferimento como definitivo, embora o atendente tenha insistido repetidamente para que ele prestasse auxílio médico. Mais tarde, naquele mesmo dia, Dow prestou suas declarações iniciais aos oficiais de patrulha. Ele afirmou que estava na sala de estar quando sua noiva entrou. O abraçou sem dizer uma palavra, foi para o quarto e, um instante depois, ele ouviu um estampido. Essa versão pintava o quadro de um ato impulsivo e extremo, enquanto ela estava totalmente sozinha. Entretanto, na noite de 22 de julho, após chegar à delegacia com um advogado para prestar uma declaração oficial, o capitão dos bombeiros mudou radicalmente o roteiro. Agora, de acordo com o relatório oficial, ele alegava estar no quarto com Grace. Segundo seu novo relato, ele estava no espaço apertado do closet, organizando os pertences deles. Doe especificou um detalhe crítico. Ele estava dobrando e carregando pilhas de roupas limpas, o que significava que suas mãos estavam ocupadas com as vestimentas. Nessa versão, a jovem se aproximou pela direita e encostou a cabeça no rosto dele para um abraço lateral. Robert insistiu que, como suas mãos estavam cheias de roupas, ele não pôde retribuir o abraço totalmente. E, o mais importante, não notou o equipamento nas mãos dela. O estampido ecoou a literalmente centímetros de distância dele, no exato momento em que ele começou a se virar para continuar seu trabalho. Essa mudança de depoimento foi uma jogada legal calculada. Doe, como um socorrista experiente, compreendia um fato crucial. Sempre que um dispositivo desse tipo é acionado, uma nuvem de partículas microscópicas é liberada, depositando-se na pele e nas roupas de quem realizou a ação. Se ele tivesse mantido sua história inicial de que estava em um cômodo completamente diferente, a descoberta dessas partículas em suas mãos o rotularia praticamente como o responsável. No entanto, ao alterar sua história e afirmar que estava em pé bem ao lado de Grace, Robert Doe essencialmente validou essa evidência de forma técnica. Agora, quaisquer vestígios em sua pessoa não pareceriam prova de culpa, mas sim um resultado natural de estar muito próximo de quem acionou o dispositivo. Consequentemente, a história sobre ter as mãos cheias de roupas foi elaborada para explicar por que ele não interveio.
e a nova localização serviu para justificar a presença de vestígios em suas próprias vestimentas. Notavelmente, durante o interrogatório, ele não conseguiu fornecer uma explicação clara sobre o motivo de estarem na casa antiga, na Fairways Drive, naquele dia, especialmente porque Grace havia enviado à irmã uma selfie feliz da nova casa deles, na Conway Drive, poucas horas antes. A polícia falhou em fazer perguntas de acompanhamento sobre o motivo dessa estranha mudança de local às 5 da manhã. Durante o mesmo período, Doll admitiu ter sido infiel à noiva diversas vezes. Ainda assim, ele sustentou que o relacionamento deles era normal. Essa informação contraditória não impediu a investigação de encerrar o caso. A investigação oficial sobre a perda de Grace Holland entrou para a história regional como um exemplo de negligência sem precedentes, o que a família da vítima chamou de cortesia profissional, corporativismo em relação a Robert Dahl. A lista de omissões foi estarrecedora. Os detetives só chegaram à cena 2 horas depois dos oficiais de patrulha, tempo durante o qual a cena já poderia ter sido alterada. O equipamento nunca foi processado para impressões digitais ou DNA sob o pretexto de que ambos moravam na casa, então os vestígios deles estariam lá de qualquer forma. O telefone de Robert Dahl nunca foi apreendido como evidência. Os investigadores permitiram que ele ficasse com o aparelho, aceitando sua explicação de que precisava dele para o trabalho. Isso privou a investigação da chance de examinar a comunicação em tempo real do casal nos momentos imediatamente anteriores à tragédia. Nessa atmosfera de confiança com um colega de farda, a polícia aceitou outra evidência fundamental de Dahl: bilhetes de despedida supostamente escritos por Grace e endereçados a ele e às filhas. Apesar de as circunstâncias de sua partida serem extremamente suspeitas, a investigação falhou em conduzir uma análise grafotécnica para confirmar a autoria daquelas cartas. O fato mais grave foi o desaparecimento de evidências importantes. A gravação em vídeo do interrogatório de Dahl na delegacia de Crèvecoeur desapareceu misteriosamente dos arquivos. Além disso, o anel de noivado de $20.000 de Grace sumiu. Sua família insistiu que a jovem nunca o tirava. Ele estava claramente documentado nas fotos iniciais da cena, mas evaporou durante o transporte da jovem ao necrotério. Mais tarde, Dahl mentiu à polícia, alegando que Grace havia devolvido o anel para ele antes de cometer o ato, ou que ele havia acionado o seguro por conta da perda. No entanto, ele nunca forneceu um único documento que comprovasse suas palavras. Embora marcas físicas antigas e recentes tenham sido encontradas na jovem durante a análise forense, o patologista não estabeleceu nenhuma conexão com uma possível agressão doméstica, descartando as marcas como resultado de acidentes. Ignorando os protestos da irmã gêmea da vítima, Laura, e de seus pais, as autoridades encerraram oficialmente o caso após apenas alguns dias, permitindo que Dahl retornasse à sua vida normal, onde uma nova figura logo apareceria. Enquanto a polícia permanecia inativa, a família de Grace Holland começou sua própria investigação, reunindo evidências digitais da realidade de sua vida com Robert Dahl. As redes sociais de Grace pintavam a fachada de uma família perfeita: viagem juntos, sorrisos e preparativos para o casamento. Mas o lado sombrio foi capturado em gravações de áudio ocultas que a jovem começou a fazer 1 mês e meio antes de sua partida. Em uma dessas gravações, de 9 de junho de 2020, a verdadeira natureza da comunicação deles é ouvida. Doe grita com Grace usando palavras de baixo calão e declara abertamente que odeia ela e suas filhas. Farei de tudo para passar o mínimo de tempo possível com você. Qualquer atraso no trabalho, um pneu furado, qualquer coisa, só para não estar perto de você. Diante das palavras calmas dela, eu te amo, ele responde repetidamente com ordens para que ela saia de sua casa. Evidências de agressão física também tomaram forma documentada. Em junho de 2020, Grace confidenciou à irmã que Robert a havia empurrado e arrastado pelo corredor, deixando marcas extensas. A jovem fotografou as lesões, temendo por sua segurança. Sua mãe, Patrícia, lembrou-se de ouvir a voz de Dahl ao fundo durante uma discussão acalorada ao telefone. Seus amigos policiais não farão nada contra mim. Você é apenas uma namorada louca. Lembre-se disso. Grace até tentou buscar proteção com o subchefe dos bombeiros, Mark Russell, relatando o comportamento agressivo de Dahl,
mas seu apelo foi ignorado. Robert construiu habilmente uma reputação de Grace como uma mulher mentalmente instável entre seus colegas, preparando o terreno para a narrativa de um ato extremo. As filhas de Grace mais tarde confirmaram aos investigadores que Dow entrava em fúria por motivos banais, por exemplo, se um sofá tocasse as cortinas, ou se os talheres não estivessem no lugar certo. Em julho de 2020, a tensão na casa havia chegado a um ponto sem volta, como evidenciado pelo ciclo final de suas correspondências. Uma análise das mensagens de texto entre Robert Dow e Grace Holland durante a última semana de vida dela revela um ciclo clássico de instabilidade marcado por fases agudas de desvalorização seguidas por uma fachada de calma. Em junho, quando a jovem descobriu que estava esperando um filho, a reação de Dow foi inconfundível. Ele ofereceu repetidamente os 600 para um procedimento para interromper a gestação, afirmando que não queria essa nova responsabilidade. Em meados de julho, suas mensagens se tornaram ainda mais rudes. Em 16 de julho, ele escreveu: "Eu não quero me casar. Eu já te disse isso várias vezes, saia da minha vida." Minutos depois, exigiu que ela pegasse as filhas e desocupasse a casa imediatamente. Grace respondeu com seu habitual: "Eu te amo, fique seguro no trabalho." Ao que ele respondeu secamente: "Deu fora." Ainda assim, logo na manhã seguinte, Dow agiu como se nada tivesse acontecido, sugerindo que encontrassem amigos e discutindo móveis para a casa nova. Esse pêndulo oscilando entre a aversão total e a rotina doméstica diária se repetia diariamente. Em 19 de julho, ele escreveu novamente: "Eu quero você fora. Suas coisas precisam ser retiradas." Em 20 de julho: "O pensamento de você dormindo nesta casa me dá náuseas. É o quanto eu odeio você." E naquela mesma noite, eles estavam tendo uma conversa calma sobre quais torneiras de banheiro seriam melhores. Esse nível de instabilidade na psique de Dal mantinha Grace em um estado de estresse constante. A última selfie do casal na cama, tirada às 22 horas na noite anterior à sua partida, mostra Grace sorrindo, contradizendo completamente a lógica de um ato planejado contra si mesma. Apenas 7 horas se passaram entre aquela imagem pacífica e a ligação para os serviços de emergência. A família de Grace está convencida. Naquelas horas antes do amanhecer, ocorreu algo que Dow não conseguiu controlar, e ele decidiu resolver o problema exatamente como havia prometido, apoiando-se em sua suposta intocabilidade. Após o caso de Grace Holland ser oficialmente encerrado como um ato contra a própria vida, o comportamento de Robert Dow estava longe do que se esperaria de um noivo enlutado. Ele não apenas falhou em oferecer condolências aos pais dela, como apagou completamente as 4 filhas de Grace da vida dele. Essas jovens, que viveram sob o teto dele por 4 anos e o viam como uma figura paterna, foram de repente trancadas para fora de casa e separadas de seus pertences. Dow bloqueou todo contato com a família Holland e os impediu de participar dos preparativos do funeral na medida em que tinham direito legal. Enquanto os parentes de Grace imploravam por justiça ao Ministério Público, o capitão dos bombeiros continuou a progredir em sua carreira e a construir uma nova vida pessoal. O único caminho da família em direção à responsabilização foi um processo civil movido em 2021. Nesse processo, a equipe jurídica dos Hollands apresentou uma montanha de evidências: a trajetória impossível do projétil, o depoimento inconstante, as gravações de áudio com ameaças e o desaparecimento de provas. Eles sustentavam que Dow a levou a um ponto de ruptura ou cometeu o ato e forjou a cena. Durante esses procedimentos, veio à tona que os bilhetes supostamente deixados por Grace eram de origem altamente questionável. Um especialista grafotécnico contratado pela família concluiu que o estilo de escrita e o fraseado não combinavam em nada com os de Grace. Enquanto essa batalha legal se arrastava, Dow encontrou uma substituta para sua noiva. Sua nova parceira era Sarah Sweeney, uma médica talentosa da Virgínia Ocidental, que havia se mudado recentemente para Saint Louis. Sarah era jovem, bem-sucedida e determinada, mas ela não fazia ideia de que estava entrando em um lar que já havia servido de cenário para uma tragédia. A história começou a se repetir com precisão assustadora, incluindo o isolamento e o crescente sentimento de pavor. Sarah Sweeney, de 39 anos, não se encaixava no perfil típico de uma vítima. Doutora em podologia e formada pela Barry University em Miami, ela havia aberto seu próprio consultório em Creve Coeur
e trabalhava em um departamento de emergência. Foi lá que ela conheceu Robert Dow em 2021. Em pouco tempo, ela se mudou para a propriedade na Conway Drive, a mesma casa que Grace outrora ajudou a projetar. Quando a família de Sarah soube do histórico do parceiro dela e lhe enviou artigos detalhando a perda de sua primeira noiva, ela inicialmente apoiou Robert. No entanto, até o final de 2021, a comunicação de Sarah com sua mãe e padrasto havia quase parado inteiramente. Ela se encontrou no mesmo estado de isolamento da mulher que havia vivido lá antes dela. A verdadeira realidade de sua vida veio à tona mais tarde, através de registros judiciais. Em 2022, Sarah moveu um processo contra seu antigo empregador, Best Foot Forward, alegando discriminação. Em resposta, a empresa entrou com uma contra-ação alegando que o estado mental de Sarah era instável. Uma evidência fundamental foi um e-mail que a jovem enviou a um colega em novembro de 2022. Nele, Sarah descreveu sua vida como um pesadelo. Ela havia perdido suas economias, seu carro e seu seguro, forçada a viver com um homem que ela chamou explicitamente de um responsável aterrorizante. Estou vivendo com meu namorado agressor e às vezes é muito assustador. Não tenho um centavo em meu nome. Eu passei pelo inferno, escreveu a doutora Sweeney. Ela também informou reservadamente a seu chefe que Dow demonstrou agressão física contra ela e que temia seriamente que ele estivesse envolvido na partida de Grace Holland. Apesar desse medo paralisante, Sarah era incapaz de ir embora devido à sua difícil situação financeira e ao agravamento de problemas de saúde, o que a tornava ainda mais vulnerável a Dow. Os eventos de 13 de janeiro de 2024 trouxeram um fim trágico à vida de Sarah Sweeney, mas abriram um novo capítulo na investigação das atividades de Robert Dow. A jovem foi encontrada na casa em que dividiam no crepúsculo do amanhecer. Em uma inspeção inicial, a polícia não encontrou sinais de confronto físico ou ferimentos semelhantes aos que Grace havia sofrido. No entanto, os resultados dos exames médicos e o laudo toxicológico apresentaram um quadro complicado. A causa foi atribuída à intoxicação por um coquetel de medicamentos: oxicodona, gabapentina e difenidramina. O status oficial da causa foi listado como indeterminado. Isso significava que os especialistas não podiam afirmar definitivamente se foi um ato intencional para pôr fim à própria vida, uma intoxicação acidental ou interferência externa. A situação era complicada pelo histórico médico de Sarah. Desde a juventude, ela sofria da doença de Perthes e, já adulta, foi diagnosticada com síndrome de ativação mastocitária. Essa condição rara causa reações alérgicas severas, até mesmo choque anafilático por gatilhos comuns. Os advogados de Dow e alguns especialistas sugeriram que a partida poderia ter sido natural, devido a um agravamento de sua condição. Entretanto, isso não explicava a alta concentração de oxicodona em seu organismo. A família de Sarah questionou como uma médica experiente, totalmente ciente das interações medicamentosas e de seu próprio diagnóstico, poderia cometer um erro tão definitivo. E mais uma vez, assim como no caso de Grace, Robert Dow foi a única pessoa na casa durante as horas que antecederam a partida dela. Ele novamente manteve uma frieza gélida ao relatar a perda de sua segunda noiva em 4 anos, forçando as autoridades de St. Louis a verem a situação como um padrão sistêmico. Se você observar as perdas de Grace Holland e Sarah Sweeney isoladamente, poderia tentar enquadrar cada uma como um acidente trágico ou uma crise pessoal. Mas quando se colocam esses dois casos lado a lado, um padrão assustador começa a surgir. Em ambos os casos, as vítimas eram mulheres jovens, ambiciosas e realizadas profissionalmente. Ambas caíram em um estado de total dependência financeira e psicológica de Robert Dow. Em ambos os cenários, houve um claro isolamento da família e dos amigos. Tanto Grace quanto Sarah, pouco antes de perderem suas vidas, expressaram às pessoas ao redor o medo que tinham de Dow e de seu comportamento agressivo. Especialistas na área criminal estão familiarizados com o termo adaptação do agressor. Enquanto o primeiro incidente envolvendo Grace Holland foi ruidoso e levantou uma infinidade de questões sobre balística, a segunda tragédia se assemelha a uma tentativa de aprender com erros do passado. Robert Dow sabia que Sarah Sweeney estava gravemente doente. Nesse contexto, um caso envolvendo medicação torna-se o disfarce perfeito. Não exige forjar um confronto e é facilmente mascarado como um erro médico ou o desfecho trágico de uma doença crônica.
É uma mudança do uso de força para o uso calculado de históricos médicos. A partida de Sarah Sweeney, em 2024, serviu como catalisador que forçou as autoridades a admitir que a investigação de 2020 foi conduzida de forma inadequada. As autoridades de Saint Louis anunciaram oficialmente um interesse renovado em ambos os casos, rotulando-os como suspeitos. A comoção pública e a pressão dos advogados das famílias Holland e Sweeney forçaram os investigadores a ir além do círculo íntimo de amigos bombeiros. Surgiram perguntas sobre por que Dow, um profissional treinado, atestou o fim da vida de suas noivas ambas as vezes antes da chegada dos paramédicos e falhou em prestar qualquer auxílio. A semelhança das circunstâncias tornou-se flagrante demais para continuar descartando tudo como uma série de azares. Até o momento, no final de 2025, Robert Dow continua sendo um homem livre. Apesar de ambos os casos serem sinalizados como suspeitos, acusações oficiais para a infração ainda não foram formalizadas. Ele continua a residir em Saint Louis, embora sua reputação entre a comunidade de socorristas esteja irreparavelmente destruída. A família de Grace Holland se recusa a recuar, utilizando o sistema judiciário civil para pressionar as autoridades por uma exumação ou por uma revisão forense mais exaustiva das evidências existentes. Eles estão pedindo o envolvimento de agências externas, como o FBI, alegando que a polícia local de Crève-Cœur ainda pode manter laços com a família Dow. A história de Grace e Sarah tornou-se um lembrete sombrio de como um homem de farda pode facilmente manipular um sistema projetado para proteger seus cidadãos. A tragédia envolvendo Sarah Sweeney deu à família Holland a esperança de que a partida de Grace não será esquecida. A investigação continua, e agora cada movimento de Robert Dow está sob intenso escrutínio público. A questão que permanece é: quantos fatos e rastros digitais mais precisam ser reunidos para quebrar o ciclo de cortesia profissional e finalmente responder o que realmente aconteceu no crepúsculo das manhãs de julho de 2020 e janeiro de 2024? Até que ocorra uma detenção, o caso permanece aberto e as famílias daquelas que se foram continuam a buscar justiça de um sistema que as ignorou por muito tempo.